Bom dia, pessoal. Nós vamos apresentar hoje aqui o contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis. Muito bem, só para vocês não ficarem voando, é necessário um introito para explicar mais ou menos como é que ele funciona. Só uma base. O contrato de alienação fiduciária em garantia é um contrato que é feito no qual um fiduciante vai oferecer um bem de sua propriedade a um credor fiduciário em troca de um crédito. Ele oferece o bem imóvel que é registrado em nome do credor com a propriedade fiduciária, que é uma espécie de propriedade resolúvel, condicionada a um acontecimento futuro e incerto, que normalmente é o adimplemento da obrigação, o pagamento do mútuo, o pagamento do crédito que ele adquiriu com o credor, com todos os encargos, enfim. É só um introito para vocês entenderem o que é e a gente poder começar a explicar o contrato desde o princípio. Olá, bom dia a todos. Eu sou Marcos. Eu vou começar falando um pouco aqui do histórico da alienação fiduciária em garantia. Não é possível precisar exatamente a origem desse instituto. Porém, temos vários institutos similares, como a fidúcia romana, o mortgage inglês, o penhor de propriedade germânico e também o trust, lá na Inglaterra. Então, vamos falar um pouco sobre esses institutos que, por muito parecidos, da união deles deu a origem a essa alienação fiduciária em garantia. Primeiro, vamos voltar lá atrás para Roma, em que a fidúcia, que consiste basicamente nessa convenção em que uma das partes do fiduciante entrega a propriedade, entrega a coisa, ou seja, transmite mediante a venda para o fiduciário, dependendo para isso de que ocorra a consecução de um fim. Por exemplo, abrange duas espécies: a fidúcia com amico, ou seja, com amigo, que se dava quando o proprietário ele ia ter uma viagem muito longa, ou então durante uma guerra em que ele podia colocar em risco a propriedade porque ia lutar, alguma coisa assim. Então ele ia, dava para uma pessoa de confiança dele, justamente fidúcia vem de confiança, e se ausentava. Quando retornasse, ele ia ter de volta. Tinha grande desvantagem porque era pessoal e não real. Ou seja, se eu fosse para a guerra lutar e desse minha propriedade a ela, quando eu voltasse, eu descobrisse que ela já vendeu a ela, eu nada poderia fazer, porque minha relação era só com ela, não com ela. Eu poderia pedir a indenização posteriormente, mas não teria mais minha propriedade. Além disso, esse era muito usado por pessoas mal intencionadas para fraudar credores. Vamos supor que eu devesse a ele dinheiro. Tenho meus bens, então eu vou me desfazer dos meus bens daqui para ela, digo para ele que eu estou insolvente, não vou poder pagar nada, e aí depois ela me devolve. Essa é a fidúcia com amico, mas que ainda não tem a natureza de garantia. Aqui tem a natureza de garantia de crédito, é a fidúcia com creditore, que se parece muito com a alienação fiduciária, mas difere, porque na alienação fiduciária nos dias de hoje, você permanece com a posse direta do bem. E nesse caso era transferida, a quem olhasse pareceria que pertenceria a outra pessoa. Então evolui com o passar do tempo, já que no século VI deixa de constar no Corpus Iuris Civilis de Justiniano, e por isso, segundo Caio Mário, nas nossas legislações atuais, nem no Código Francês de 1804, nem no alemão, muito menos no brasileiro, se deu presente. Então, vamos falar um pouco aqui na questão no Brasil. No Brasil, primeiro se tratou somente dos bens móveis, que foi uma lei em 1965, a Lei 4.728, que depois foi modificada em 1969 por um decreto 911, e ficou tratando só de lei de bens móveis, coisas móveis. Só em 97 passou a se tratar dos bens imóveis, que foi justamente para facilitar o financiamento para a aquisição de imóveis.
em 1997 o Brasil vivia uma crise, uma recessão, não estava muito fácil, e a alienação fiduciária ela garante a facilidade de crédito porque ela oferece menos riscos ao credor. Logo, o crédito fica mais barato, então estimula a economia, basicamente. Bom, sobre a natureza jurídica do Instituto, eu acho importante antes dar uma lida no artigo 22 da lei que regulamenta o contrato, porque ela traz aspectos que detalhados facilitam a compreensão. Então, diz o artigo 22. A alienação fiduciária regulada por esta lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. E o artigo 23, na sequência desse pensamento, traz que com a celebração desse contrato há o desdobramento da posse, de modo que a posse direta fica com o fiduciante, que é o devedor, e a posse indireta, o domínio, fica com o fiduciário, que é o credor. Então, o objetivo, como o colega falou, é garantir um crédito. É assim, você não tem crédito, você quer adquirir um imóvel ou construir e você não tem crédito para isso. Então, o grande lance desse contrato é que você, sem crédito, vai poder dar o próprio imóvel que você quer adquirir como garantia, porque ele fica com o domínio do credor e você, quitando, volta ao seu patrimônio. Aquela propriedade volta ao seu patrimônio. Então, disse que é uma propriedade resolúvel, porque uma vez quitada a obrigação, uma vez paga todas as prestações, ela retorna ao patrimônio do devedor. Inclusive, o doutrinador José de Melo Junqueira chega a falar que é como se aquele negócio, depois que quitada a obrigação principal, é como se aquele negócio nunca tivesse existido. E é uma posição interessante, porque se você for analisar, ele dá um exemplo muito interessante nesse sentido, que é o do casamento. Se a pessoa, antes de se casar, transfere o imóvel fiduciariamente e depois do casamento retorna esse imóvel ao seu patrimônio, exceto se for em comunhão total de bens, esse imóvel vai ser de propriedade apenas do cônjuge que transferiu. Ou seja, realmente é como se nada tivesse acontecido com aquele imóvel, porque o efeito é ex tunc, ou seja, retroativo. E Frederico Henrique Viegas, ele traz que, na concepção dele, essa propriedade excepciona o princípio da irrevogabilidade, que é inerente às propriedades. Por quê? Porque ela é resolúvel, exatamente por ser resolúvel. E Junqueira traz um outro ponto, um contraponto a esse pensamento de Frederico Henrique, porque ele diz que não é resolúvel stricto sensu, porque esse retorno da propriedade ao patrimônio do devedor não se opera por mera vontade das partes, e sim por imposição legal. E uma pergunta que se poderia fazer é se essa propriedade fiduciária, enquanto não retorna ao devedor, ela poderia ser transferida a terceiro? E a resposta é que sim, desde que haja concomitantemente a cessão de crédito ao novo comprador. E se não for paga a dívida, o que acontece? Essa propriedade se consolida em nome do fiduciário e ele procederá a um leilão público, conforme vai ser explanado aqui pelos colegas adiante. E só dando uma visão geral do contrato, ele é bilateral, típico, formal e acessório, porque ele serve para garantir um outro contrato. E agora a colega vai explanar um pouco sobre as cláusulas obrigatórias, já que típico o contrato, suas cláusulas obrigatórias. Leva a falar um pouquinho antes. Um ponto antes. Ele não apenas é acessório, como há todas essas questões de classificação, quanto a ser acessório, comutativo, oneroso, bilateral, enfim, formal, existe um ponto que diz que ele é um contrato real, porque ele não apenas trata de direito real, mas ele é apto a criar direito real em favor do credor fiduciário. Há uma pequena discussão se esse contrato, se na verdade a alienação fiduciária seria um contrato, se seria um direito. Ele é um contrato real ou ele é um direito real? Ele está previsto em lei, todo direito real tem que ser previsto em lei, é típico. Mas eu acredito que não. Ele não é um direito real, ele é um contrato que concede um direito real. É uma coisa completamente diferente, um contrato que prevê a concessão de direito real em favor de alguém e que só se consolida, por fim, com um registro no competente cartório de registro de imóveis e hipotecas. Então, ele não pode ser considerado, eu acredito que ele não pode ser considerado um direito real, e sim um contrato real, somente.
Ó, a gente vai tratar agora das cláusulas essenciais do contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. Primeiro a gente tem que lembrar o que Dea falou antes, que o contrato, esse tipo de contrato é um contrato típico, um contrato formal. Lembrando disso, que no contrato típico, no contrato formal, a gente tem que ter em mente que há um conteúdo definido, um conteúdo mínimo definido em lei. Quando a gente está falando do contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a gente está falando da Lei 9.514 de 97. E aí, para analisar essas cláusulas essenciais, basta a gente ir no artigo 24 dessa lei, que tá lá, que põe lá as cláusulas essenciais, ou seja, o conteúdo mínimo desse contrato. Só que quando a gente vai na Lei 9.514, a gente percebe que só aparecem 7 incisos, que seria pouco para a gente que está acostumado com muita coisa essencial para um contrato. Mas o primeiro inciso fala de valor principal da dívida. O segundo fala de prazo, condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário. O terceiro fala a taxa de juros e encargos. O quarto fala a cláusula de constituição da propriedade fiduciária. A quinta fala de cláusula que assegure ao fiduciário, ao fiduciante, enquanto inadimplente, a livre utilização do imóvel, porque fica, como o Dea falou, fica com o fiduciante, ou seja, fica com o devedor o imóvel, mesmo que a propriedade não seja dele, porque foi transmitida, exatamente isso o objeto do contrato. A sexta fala de a indicação para caso de leilão, como foi posto por Dea, do valor do imóvel, o valor que vai ter esse imóvel em caso de leilão. E a sétima fala da necessidade de uma cláusula que trate da consolidação da propriedade, ou seja, em caso de leilão, como é que vai se dar essa consolidação da propriedade, que já é do credor, ou seja, do fiduciário, como é que vai se dar essa consolidação, como é que vai realmente acontecer isso em caso de leilão, ou seja, em caso de inadimplência por parte do fiduciante, por parte do devedor. Mas é importante frisar que assim, é claro que esse artigo 24 traz um conteúdo mínimo, um conteúdo essencial para o regular registro de um contrato de alienação fiduciária. Mas ele não é exaustivo, é importante deixar isso claro. São apenas 7 incisos, mas esses incisos não são exaustivos, ou seja, não é números clausos, não é um rol taxativo. E aí é importante a gente ter em mente que a gente está falando de contratos, de negócio jurídico. Como tal, a gente está falando de um campo do direito em que há primazia, há uma relevância, uma influência clara do princípio da autonomia das partes. E aí, por isso, é óbvio que as partes, os contratantes, estão aptos, estão licenciados, são legítimos para estipular outras causas que lhe forem convenientes, desde que respeitem as outras cláusulas postas como essenciais e desde que isso seja importante para eles. Pronto. Bom, vocês já entenderam tudo o que tem para saber sobre o contrato de alienação fiduciária. Agora, o que vocês vão ter que saber é como ele funciona. Eu acho uma parte muito interessante. Veja bem, eu vou usar a Laís aqui agora. Então você quer comprar um imóvel, é isso mesmo. E você não tem dinheiro. Então você vem no meu banco e pede dinheiro para comprar esse imóvel. É isso mesmo? Qual que é o imóvel que você quer comprar? Me diga. Quero comprar uma cobertura. Lindo, maravilhoso, ótimo. Você vai comprar a sua cobertura com o meu dinheiro. Eu vou lhe dar o dinheiro para comprar, mas você vai ter que me pagar esse dinheiro de volta com os juros. E enquanto você não me pagar, eu vou ficar de posse ali com a sua propriedade, certo? Só com a posse indireta, pode ser? Você vai ficar usando, vai fazer o que você quiser. Mas eu vou ficar com ele no registro, pode ser? Pode. Tranquilo, então ótimo. Esse contrato que nós firmamos aqui não é o de alienação fiduciária somente pelo fato de ter sido verbal. Se nós tivéssemos colocado isso num papel e assinado, ele já seria o contrato e mais, ele já poderia ser levado a registro no cartório de registro de imóveis, porque a lei permite o que é uma exceção para qualquer direito real acima de 30 salários mínimos com um valor acima disso, conforme o artigo 108 do Código Civil, que se faça a transferência de direito real por meio de escritura particular. O contrato que você assina no banco já serve para registro e o banco leva lá no cartório, paga o DAGE bonitinho e ele coloca a cláusula de propriedade resolúvel em favor do credor. Veja bem, e isso que a gente fez aqui no banco é só um exemplo, porque a própria lei não abre
não cria nenhuma restrição em função de quem opere no sistema de financiamento imobiliário para realizar o contrato de alienação fiduciária. Qualquer pessoa, em tese, poderia fazer um contrato, poderia realizar o contrato desde que fossem atendidos todos os critérios de validade da realização do contrato e, mais um, a capacidade, não basta que seja a capacidade civil, e sim a capacidade de dispor. A pessoa tem que ter o direito de ius abutendi, o ius abutendi sobre a propriedade que ele quer alienar fiduciariamente. Senão, ele não pode, ou seja, os pródigos não podem, quem quer que sofra de males mentais, temporários ou permanentes, não podem realizar o negócio. Enfim, bom, os sujeitos eles são chamados eles são chamados, como já foi dito, credor fiduciário, ou devedor fiduciante, ou alienante e adquirente, tanto faz, não tem nenhum problema com isso. Bom, aqui a gente tem uma questãozinha, porque a lei 4.728, não é isso? 4728 de 65, que trata da alienação de bens móveis, ela trazia uma restrição quanto a quem opera no sistema de financiamento imobiliário. Então, em verdade, a alienação fiduciária de bens imóveis, em garantia de bens imóveis, trouxe uma inovação que não faz o menor sentido, porque, quer dizer, normalmente os bens imóveis têm maior proteção do que os bens móveis. Mas aí é que está. O legislador, na época em que editou a lei, queria trazer mais benefícios para o setor imobiliário. Ele queria que aquele setor crescesse mais. E o problema todo é que, com o sistema hipotecário que era utilizado antes, o credor que operava no sistema de financiamento não tinha segurança e não tinha celeridade quando o recebimento do seu crédito. O que acontecia era que o imóvel hipotecado podia ter mais de uma hipoteca, ele podia sofrer restrições fiscais, ele podia receber restrições vindas de dívidas trabalhistas, que iriam todos ter preferência em detrimento do de hipoteca. Mais um. Quando realizado o contrato e passado o período, duas coisas podem acontecer. Uma é o pagamento, e aí extingue-se a obrigação normalmente, é o mais desejável. Mas a segunda é o não pagamento. Se ocorre o inadimplemento parcial ou total da dívida, aí deve consolidar a propriedade em favor do credor. Mas para isso, o credor deverá constituir o devedor em mora no cartório de registro de imóveis, após 60 dias, né, que é o prazo de carência para ele fazer isso. E aí o que acontece? Se ele faz isso, ele vai requerer perante o CRH, cartório de registro de imóveis, a constituição em mora, e aí o cartório vai proceder à citação postal do devedor, que em 15 dias deverá efetuar o pagamento ou não, né? A outra possibilidade, ele não precisa usar do cartório, pode também tentar constituir em mora por via postal, mas não é muito seguro. Se ele não pagar em 15 dias, vai ocorrer a consolidação da propriedade de uma das duas formas. Ou a pedido do credor, ou a pedido do devedor e a anuência do credor. Porque a lei traz a possibilidade de o devedor, sem conseguir pagar, dar em pagamento, oferecer em pagamento o imóvel que ele próprio comprou e foi dado em alienação fiduciária. Consolidada a propriedade, o credor deverá proceder a leilão. E ele não tem a oportunidade de ficar com o imóvel para si, nem que ele queira. Para os bancos, isso é tranquilo, porque ele não tem interesse, não faz parte do seu interesse social. Mas se for uma pessoa qualquer, já que a lei permite, essa medida tende a vedar abusos por parte do credor, no intento de ficar com o imóvel ao invés de receber a dívida que lhe é devida. O leilão deverá ser feito em até 30 dias de constituído em mora, e o valor que vai ser pago, que deve ser pago, é o valor declarado do imóvel no contrato. Não é aceitável qualquer lance dado abaixo disso. Se não alcançar esse valor, o credor vai ter que promover segundo leilão em até 15 dias, nesse com valor um pouco mais baixo. A liquidação poderá ocorrer pelo maior lance que cobrir a dívida mais os encargos todos que ele teve para promover os leilões, etc. Caso neste segundo leilão, ainda assim, não haja liquidação do bem, aí a lei cria uma oportunidade inovadora.
é extinta a dívida, a propriedade fica consolidada em favor do credor e não há previsão posterior. Ele pode fazer o que quiser com ela, até onde consta. É isso aí. Entendi, professor? Vou falar aqui rapidinho então, só um pouco sobre a jurisprudência sobre o assunto. É rápido. Em primeiro lugar, cabe dizer. Hã? A gente pode botar no Facebook. Então tudo bem, fiquem É melhor ligados no você. Facebook que vai ter jurisprudência lá.